Foi no dia 13 de março que Paulo Gustavo deu entrada neste hospital no Rio de Janeiro. Ele já tinha o diagnóstico de Covid e nos dias anteriores à internação monitorava a doença com a ajuda de um oxímetro. Mas o coronavírus avançava de forma muito rápida. Nesses primeiros dias, Paulo Gustavo fez 3 tomografias. Na primeira, tinha menos de 10% dos pulmões comprometidos. Na segunda, 25%. E na terceira tomografia, menos de uma semana depois dos primeiros sintomas, 75% dos pulmões já estavam acometidos pela doença. Era o início de uma longa internação que durou 53 dias. Com a permissão da família, o Fantástico conversou com exclusividade com a equipe médica responsável pelo tratamento do ator. Já afirmo 40 anos de profissão que foi um dos pacientes mais cordatos e simpáticos, educados que eu cuidei. O Paulo Gustavo tinha alguma comorbidade, estava em algum grupo de risco? Não. Não tinha nenhuma doença. Segundo os médicos, a asma do ator estava há muitos anos controlada, era leve e não teve qualquer interferência no tratamento. No início da internação, no Hospital Copa Star, Paulo Gustavo apresentou uma melhora. Mas a partir do 8º dia... Já estava respirando com um certo cansaço, com um certo esforço. E nesse ponto, nós fizemos uma nova tomografia que então mostrou praticamente 100% de área pulmonar acometida. 100% dos pulmões comprometidos. A equipe médica decidiu então entubar o ator. Suzana Garcia, que dirigiu filmes dele e é médica, lembra como Paulo Gustavo reagiu à notícia. Foram 2 horas de medo e eu vou sair curado, vai estar tudo certo. E a gente acalmando e passando muito otimismo, assim. Durante os dias em que o ator permaneceu entubado, os médicos notaram o agravamento de um problema que é observado em casos graves de Covid, chamado pneumomediastino. É quando o ar do pulmão vaza para dentro deste espaço, o mediastino, onde ficam o coração e outros órgãos e onde não pode ter ar. Esse pneumomediastino estava aumentando ao ponto de começar a causar algum risco para o funcionamento do sistema cardiovascular. Os médicos decidiram drenar esse ar. Depois disso, ele voltou a melhorar. Ele apresentava sinais de normalidade neurológica, de interação, e depois outras complicações começaram a ocorrer. Complicações como hemorragia na cavidade pleural e aspergilose, que é uma doença causada por um fungo no pulmão. Porém, o mais preocupante foi o surgimento de uma fístula broncopleural, que é uma conexão anormal entre um brônquio, que é uma estrutura pela qual o ar chega aos pulmões, e a pleura, o tecido que envolve os pulmões e onde não pode ter ar. As medidas corretivas eram tomadas e ele passava a melhorar. Menos de 24, 48 horas depois surgiu uma nova complicação e nós éramos obrigados a correr para tomar alguma medida corretiva. Depois de sucessivas melhoras e pioras, o pulmão de Paulo Gustavo já estava bastante debilitado e não conseguia mais entregar ao organismo o oxigênio necessário. Foi aí que decidiram usar a ECMO, um equipamento como este que faz uma oxigenação extracorpórea. Basicamente, o sangue é bombeado até esta máquina, onde existe uma membrana artificial. O sangue pega o oxigênio e volta para dentro do corpo. E esse procedimento melhorou o quadro dele? Ele se tornou mais estável com a ECMO, e com a ECMO ele permaneceu semanas, né? Mas ao longo dessas semanas, Paulo Gustavo voltou a apresentar um quadro delicado. Foram identificados sangramentos na pleura e aquela fístula broncopleural persistia. Ele também teve pelo menos duas pneumonias por bactérias que foram adequadamente tratadas. Ele complicava, mas a gente nunca perdeu o otimismo, porque os médicos falavam, ele era um touro, sabe? Ele complicava e melhorava, ele conseguia recuperar tudo. Era uma força de vida tão grande. No final de semana passado, a equipe médica chegou a suspender a sedação e Paulo Gustavo reagiu. Esse dia, né, talvez tenha sido o melhor dia dele durante a internação, né, nessa manhã. A gente falava, abre o olho e fecha o olho 2 vezes, ele fazia 2 vezes, abre a boca, bota a língua para fora. Aí a gente falou só coisa positiva, você está melhorando, olha coisa boa, você está ouvindo a gente, faz que sim com a cabeça, ele fazia que sim com a cabeça.
Mas ainda no domingo, o quadro mudou bastante. E de repente é como se tivesse desligado um interruptor. Se tornou pálido, a pressão arterial caiu, ele parou de interagir, parou completamente de interagir como se tivesse desligado. E isso aconteceu umas 3, 4 vezes na tarde de domingo. Foi um desespero, como eu nunca tinha visto dos médicos. Todos eles, todos correram para lá. O que complicou o quadro de Paulo Gustavo e o levou à morte foi o surgimento de mais uma fístula, muito mais grave que as outras, chamada brônquio-venosa, ou seja, uma comunicação anormal entre um alvéolo e uma veia pulmonar, o que permitia uma entrada direta de ar na corrente sanguínea. Nós detectamos que, principalmente, o sistema nervoso central, o cérebro e o coração foram órgãos imediatamente atingidos por essa quantidade de ar. Esse quadro de embolia gasosa era irreversível. Não tem como corrigir isso. Esse é que é o problema. A gente não Então, tem como detectar a área certa onde está ocorrendo e nem tem como corrigir. Mas essa fístula brônquio-venosa é raríssima. É muito raro. Paulo Gustavo faleceu na última terça-feira, às 9h12 da noite. A principal mensagem que a gente tira num quadro que nem o dele é a agressividade da doença, né? As pessoas até ficam na internet inventando doença para ele. Ele era completamente saudável. Ele era saudável, ele teve o melhor tratamento. Foi feito tudo que foi possível, foi feito por ele e ele morreu. Paulo Gustavo era um rapaz cuidadoso e saudável que fazia o país inteiro rir. Todos gostavam dele. Tinha 42 anos, imunidade normal, não sofria de pressão alta, diabetes, obesidade. Mesmo assim, teve uma forma agressiva da doença. Neste momento, outros jovens como ele estão internados em UTIs pelo Brasil afora. Essas formas graves da Covid são imprevisíveis, não poupam ninguém. Acometem pessoas de todas as origens, cores e classes sociais, sejam jovens ou velhas. O mais triste nesse caso é que ele perdeu a vida só porque não foi vacinado. Se o Ministério da Saúde tivesse comprado vacinas quando estavam disponíveis, ele e milhares de outros brasileiros que se foram ainda estariam entre nós. Os meus sentimentos à família do Paulo Gustavo e a todos os que perderam entes queridos nessa epidemia. Ele tinha o direito de ser vacinado, assim como todo mundo que está morrendo. Ele, antes de ser entubado, ele falava, já tem vacina, já tem vacina. Muito desespero, muito desespero. Isso é revoltante. Enquanto nós não tivermos um percentual de pelo menos 60% da população brasileira vacinada com as 2 doses da vacina, nós temos que manter todos os cuidados de máscara, distanciamento, evitar aglomeração, higiene frequente das mãos. Acredite na ciência.